Bom dia, presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha nas galerias. Esse requerimento que eu agora discuto, senhor presidente, vereador Rodrigo Coutinho, 8.407, versa sobre um voto de aplausos e contragulações em celebração aos 507 anos da Reforma Protestante. E, de antemão, eu já quero pedir aqui aos meus colegas para que a gente possa aprovar para nós, cristãos. Esse é uma data importante, é uma data que marca um divisor de águas dentro da igreja cristã. E a gente sabe que esse período histórico em que Martinho Lutero sai e dá início à Reforma Protestante, a Igreja Católica era a igreja que, na verdade, já trazia dentro das suas conjecturas vários questionamentos para os seus membros, para os seus fiéis. Então, diante disso e de vários atropelos, a própria palavra de Deus, em que os cristãos, naquela oportunidade, se sentiam, vamos dizer assim, pesados, porque por meio de... Havia se popularizado, doutor Tadeu Calheiros, a questão do alto flagelo, a questão da compra de indulgências para que os seus pecados fossem perdoados. Esses questionamentos surgiram e tudo fundamentado em um versículo bíblico em que Martinho Lutero acendeu os seus estudos, onde ele dizia que esse versículo bíblico fundamentava a fé e trazia os pilares daquela reforma. O justo vive pela fé. E dentro desse estudo, a Reforma Protestante, ela trouxe 3 pilares. A sola escritura, a Bíblia como a única autoridade de fé e prática, e a gente ressalta aqui que naquela ocasião, naquele período, já se não tinha o acesso à Bíblia, os cristãos não podiam mais ler a Bíblia. A sola fide, a salvação alcançada apenas por meio da fé. Que não houvesse mediadores, que não houvessem pagamentos de indulgências, que não houvessem intermédio para que os cristãos pudessem manifestar a sua fé. E a solo gratia, que a salvação não acontece por mérito humano, mas é concedido como favor imerecido pelo sacrifício do Cristo na cruz do Calvário. Bases fundamentais para todo cristão. Jesus Cristo consumou o plano de salvação quando, através da promessa de Deus de cumprir, que enviaria o seu próprio Filho unigênito, não pecador, para que, em morte de cruz, sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado, ele consumasse o plano de salvação a toda a humanidade. E a solos Christus, que é o único mediador, coloca muito claro, o único mediador entre Deus e o homem, e o ser humano é o Senhor Jesus, e não há necessidade de outro mediador. E a solo Deo glória, toda a glória seja dada a Deus, que é o propósito da criação. Esses foram os fundamentos, vereadora Liana Cirne, que fundou a Reforma Protestante por Martinho Lutero. A história da Bíblia nos mostra inúmeras perseguições. Muitos tentaram destruir e sobrepor alguns ensinamentos que até hoje prevalecem na Bíblia. A verdade é que a Bíblia traz como um manual de vida a todo cristão nas suas sagradas escrituras, onde nenhuma palavra ali escrita tem a influência da mão do homem. Dito isto, eu apresento esse voto de aplausos para celebrar os 507 anos da Reforma Protestante, reconhecendo a influência dessa reforma duradoura e a profunda mudança na história da humanidade em sua crença como cristã. Reforço aqui também um outro requerimento, onde nós fazemos votos de aplauso ao escritor Esdras Cabral de Melo, esse requerimento já de número 8.405, e ele, como teólogo, escritor, historiador, Esdras lançou recentemente, no dia 29 de outubro, na livraria Luz e Vida, o seu livro História da Reforma Protestante. Eu ainda estou lendo o livro,
mais ou menos pela metade, e é um livro que traz, para além da literatura, enriquece os aspectos culturais e fomenta muito o conhecimento sobre esse período histórico tão importante e impactante para o mundo. O lançamento desse livro é motivo de orgulho ter sido em nossa cidade, pois reforça o papel do escritor com a inspiração, incentivando, além da leitura, o interesse para que nós saibamos um pouco mais da nossa herança histórica. Então, para nós, cristãos protestantes, esse é um motivo de muita alegria, pelo qual eu peço a essa casa, voto sim, nesses 2 votos de aplausos, um para o escritor Esdras e o outro para os 507 anos dessa reforma protestante que Martim Lutero trouxe com seus aspectos históricos e importantes que fundamentam a fé de milhões de cristãos protestantes até os dias de hoje. Muito obrigada, presidente.